Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, nós temos aqui algumas reações químicas, né? E aí vem essas equações químicas que representam essas reações, e aí vem a seguinte pergunta. Dadas as reações acima, indique a opção correta de sua classificação. Aí a gente vai ter diversos tipos de reações aqui embaixo, né? Deslocamento, decomposição, síntese, deslocamento, dupla troca, deslocamento, síntese, decomposição, deslocamento e dupla troca. Essas duas são iguaizinhas. Não estão não, tá? Aqui está trocado, beleza. E aí vai lá, dupla troca, decomposição, assim por diante. Pessoal, vamos dar uma olhada em reação por reação e a gente vai analisar elas e depois a gente olha nas alternativas. Uma dica que eu dou para vocês é, quando você estiver fazendo uma prova, você não precisa olhar todas e depois olhar as alternativas. Você pode ir fazendo, primeiro você pode analisar a primeira aqui, aí você vai vendo quais estão erradas. Depois você só desempata aquelas que são diferentes, tá? Mas a gente aqui vai olhar todas porque eu estou mais para ensinar vocês do que para aplicar técnica de prova nesse exercício aqui específico, tá bom? Então, olha só, no primeiro caso eu tenho duas substâncias, né, dois componentes aqui, reagindo formando dois novos componentes. O que ocorreu foi que houve uma troca entre o zinco e a prata. O zinco ficou no lugar da prata e a prata no lugar do zinco. Aqui a gente tem uma substância que é uma substância do tipo pura, que no caso, na verdade uma substância pura não, uma substância do tipo simples, no caso o zinco, e nós temos uma substância composta, que é esse nitrato de prata, HNO3. Então a gente tem uma substância simples mais uma substância composta, e a gente vai formar do lado dos produtos uma nova substância simples mais uma nova substância composta, porque quando o zinco ficar no lugar da prata, ele vai formar esse outro nitrato aqui, o nitrato de zinco, tá? E essa outra fórmula aqui é uma nova substância composta. Quando a gente tem uma substância simples mais uma substância composta formando uma nova substância simples e uma nova substância composta, a gente diz que a gente tem uma reação chamada de reação de simples troca. A reação de simples troca, ela tem outros nomes também. Um nome muito conhecido que a gente fala para a reação de simples troca é a reação de deslocamento, tá? Ou deslocamento simples, tá? Deslocamento. Então, ok. Vamos dar uma olhadinha nas nossas alternativas. Deslocamento nós temos aqui, aí olha só. Dupla troca, síntese, já estão todas erradas, você nem precisa mais analisar essas. Agora, se eu acertar a segunda, eu já mato a questão, porque a segunda equação ou é deslocamento ou é síntese, uma das duas. Então, se for síntese, a letra B vai estar certa, se for deslocamento, a letra A vai estar certa. Vamos dar uma olhadinha nela? Olha só, no caso que a gente tem aqui na segunda, a gente tem uma substância grande aqui, né? Uma substância composta formando várias substâncias a partir dela. Quando a gente tem a decomposição de um reagente para formar vários produtos, dois ou mais produtos, a gente chama essa reação de reação de decomposição. Decomposição. Também pode ser chamada de reação de análise. Tá? Então, decomposição ou análise dá na mesma. Qual que está certa mesmo? Falou decomposição, vai ser a letra A. A síntese aqui está errada. Tá? Então, a gente já matou a questão. Tá? Então, assim, se você vai fazer um concurso, uma prova, você acertou essas duas, matou a questão, vai embora. Tá? Não fica olhando para as outras alternativas. No meu caso aqui, estou com tempo, não tenho muito o que fazer, então vamos continuar, né? Eu estou aqui para ensinar vocês, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, dois componentes formando uma substância maior com os dois componentes. Aqui, pessoal, é o contrário da reação de decomposição ou análise. Na decomposição ou análise, a gente tem um reagente formando dois ou mais produtos. No caso, são 3 produtos aqui. Neste caso aqui embaixo, eu tenho 2 reagentes formando um produto.
dois ou mais reagentes formando um produto, a reação a gente vai chamar de reação de síntese. Também pode ser chamada de reação de adição, tá? Então, síntese ou adição é o contrário da reação de decomposição ou análise. Então, a gente vê aqui, ó, síntese. A próxima que a gente tem é uma substância simples reagindo com uma substância composta, formando uma nova substância simples e uma nova substância composta. É aquela simples troca. O cloro vai trocar de lugar com o sódio, aqui a gente vai ter, desculpa, eu falei que o cloro vai trocar com o sódio. Não, o cloro ele troca com o bromo, porque o cloro é um ametal, o bromo é um ametal. Então aqui a troca é entre o cloro e o bromo, tá? Não entre o sódio. O cloro vai ficar junto com o sódio, formando o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, e o bromo vai ficar sozinho, formando aqui a nova substância simples, ok? Então, pessoal, uma substância composta é formada por dois elementos, tá? Eu fico falando, a substância simples composta, a simples, ó, é formada por um único elemento químico. Ó, substância simples, só o bromo aqui. Composta é formada por dois elementos, o sódio e o bromo, aqui nos produtos, o sódio e o cloro. Então, quando você tem uma substância simples mais uma substância composta produzindo uma nova substância simples, que é uma substância simples diferente do que eu tinha nos reagentes, e uma nova substância composta, a reação que a gente tem aí é chamada de reação de simples troca ou também reação de deslocamento. A última reação que a gente tem aqui é uma reação de dupla troca. Porque aqui, ó, quem está trocando de lugar é o hidrogênio com o sódio. O sódio ele vai lá para o lugar onde era do hidrogênio e o hidrogênio vai para o lugar onde era do sódio. No caso da dupla troca, a gente tem duas substâncias compostas formando duas novas substâncias compostas. Nesse caso, está meio estranho, né? Eu vou mostrar para vocês como que é essa reação. Eu tenho o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, ele vai reagir com o carbonato de sódio, Na2CO3, eles vão formar nessa reação o Na2SO4 e vai formar também o H2CO3, que é o ácido carbônico. Olha só o que aconteceu. Eu tenho aqui, ó, o hidrogênio e o sódio, eles vão trocar de lugar, tá? Troca de lugar o hidrogênio, vai ficar lá com o CO3, formando aqui, ó, H2CO3. O sódio vai lá para o lugar do H2, formando o Na2SO4. Então, aqui eu vou ter um sal, né, o meu sulfato de sódio, e eu vou ter aqui o ácido carbônico. Professor, mas não tem ácido carbônico, é água e CO2. Porque essa molécula vai passar por uma decomposição, formando esse CO2 que a gente tem ali em cima e a molécula de água. Então, a gente vai ter H2O mais CO2, a partir de uma decomposição depois dessa nossa dupla troca. Tá? Mas a reação, a gente pode sim chamar ela de uma reação de dupla troca, ok? Então, é uma reação de dupla troca que vai ter uma decomposição de uma das suas substâncias compostas, formando aqui duas substâncias compostas, só que menores, tá? A água e o dióxido de carbono. Então, é dupla troca mesmo, essa última afirmativa, essa sim. A gente termina por aqui, só para lembrar que a substância composta mais uma substância composta, formando duas novas substâncias compostas, é o que a gente chama de uma reação de dupla troca, tá bom? Então, isso daqui é a nossa reação de dupla troca. Bom, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar no próximo vídeo resolvendo outros exercícios. Um forte abraço e tchau, tchau!